Se olharmos para o Estreito de Hormuz, e isso é uma narrativa, poxa, todo esse petróleo saindo do Estreito de Hormuz está indo para a Ásia. Vamos analisar outros países da região. O Japão, por exemplo, obtém 91% do seu petróleo do Estreito de Hormuz. As Filipinas, ainda mais expostas, 94%. Agora, a China, curiosamente, tem muito menos exposição a isso. E a primeira coisa é que precisamos perceber que a China agora atingiu uma taxa de autossuficiência energética de 84% no ano passado. A China tem uma vantagem estratégica e tudo gira em torno da eletricidade. A produção de eletricidade da China supera muito a dos Estados Unidos, que está estagnada há 30 anos. Nossa rede elétrica, neste momento, nos Estados Unidos, não consegue lidar com isso. Isso significa que a China depende do Irã para cerca de 1,5% de sua energia. Os Estados Unidos sabem disso, Donald Trump sabe disso. Alguma dessas pessoas entende que elas não estão apenas andando em gelo fino, mas sim em um gelo que está realmente rachando debaixo delas. E estamos felizes em receber conosco o único e inigualável Cyrus Jansen e Alex do Reportify. Senhores, obrigado por participarem desta transmissão ao vivo. Temos dois especialistas em energia e geopolítica na China. Eles são especialistas em tudo. Alexandra, Então vamos começar porque temos muito para discutir. antes de fazer este programa, eu estava olhando o Financial Times, o artigo principal lá. O primeiro grande artigo de destaque é do Catar. O Catar diz que estamos a semanas de um desastre econômico, que a energia, que o fornecimento de energia do Golfo está se esgotando, que em breve mais e mais estados do Golfo, os produtores do Golfo vão ter que invocar força maior para interromper a produção. Ele disse que em breve veremos o preço do barril de petróleo chegar a $150. Ele falou sobre os problemas para iniciar a produção e exportação de GNL a partir do Catar. Levaria semanas ou meses, mesmo que a situação parasse agora. E ele falou sobre tudo isso ter um impacto significativo na economia global. Ele está certo? Estamos realmente à beira de um grande choque nos preços da energia. Precisamos entender que os iranianos aqui estão fora do sistema bancário SWIFT há décadas. E eles vêm contornando essas regras e colocando seu petróleo no mercado global, especialmente para clientes como a China. Agora, o Irã sabe disso. E os países do CCG também sabem disso. Então, isso vai causar não apenas um gargalo na tentativa de levar energia para o resto do mundo, especialmente para a Europa, mas isso também vai impactar as moedas. Isso vai se refletir no sistema financeiro. Nós já estamos vendo isso. E eu realmente estou bastante surpreso com o preço atual do barril de petróleo e do gás natural, com todas as notícias que saíram sobre isso, que esses preços não tenham quadruplicado ou quintuplicado na última semana. E o que estamos vendo no mercado de opções, no mercado de derivativos, eu não sei se a maioria dos seus espectadores conhece o mercado de derivativos. Ele tem um valor nocional entre 600 trilhões a 1 quatrilhão de dólares. O que está protegendo isso? Principalmente os americanos e o mercado CMI deles em Chicago. O último relatório de Chicago disse: sim, estamos batendo recordes com derivativos de energia, as pessoas tentando se proteger, digamos assim, mas eles também apontaram algo que é bastante preocupante, que o que está dando lastro para esses 600 trilhões, 800 trilhões, 900 trilhões, dependendo do dia, é apenas cerca de 300 bilhões de dólares. Então, se o petróleo disparar 50%, não existe um país no mundo que consiga lidar com um impacto desse tamanho nesse mercado de derivativos. Isso basicamente torna todos os bancos do mundo insolventes. E é aí que estamos. O Irã sabe disso. Eles têm criado empresas offshore em Dubai, contornando isso e, na verdade, operando no mercado de opções por conta própria, porque foram expulsos do sistema bancário. É meio engraçado, sabe? O Fed está imprimindo dólares e travando uma guerra com um país que nem negocia mais em dólares. Mas, enfim, volto para vocês. Posso perguntar rápido, os Estados Unidos sabem disso? Donald Trump sabe disso? Esse conselho já foi dado a ele? Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, ele sabe disso?
Alguma dessas pessoas entende que elas não estão apenas andando em gelo fino, mas sim em um gelo que está realmente rachando debaixo delas? Primeiramente, obrigado, pessoal, pela introdução incrível. É um prazer reunir nós quatro novamente. Faz muito tempo e eu só quero agradecer por esse convite. E, sabe, em relação a Donald Trump, quero abordar isso pelo ponto de vista dos Estados Unidos. Como muitos de vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos. Sou cidadão americano e me concentro bastante na relação entre Estados Unidos e China. O que vemos nas últimas 72 horas do governo Trump é um desastre de relações públicas, principalmente pela forma como tentam vender essa guerra ao público americano. Então, quando você pergunta, Donald Trump sabe disso? Eu não acho que ele consiga sequer começar a entender o que está acontecendo, porque dá para ver claramente agora que eles não fizeram o dever de casa sobre o que vai acontecer nessa guerra. Mais cedo, na Fox News, alguns dias atrás, um dos correspondentes da Fox News conversou com o governo Trump. Ele disse, pessoal, temos fontes próximas trabalhando com o governo Trump e sabemos que eles olharam para a Venezuela como um modelo de como gostariam de lidar com o Irã. E foi nesse momento que percebi, uau, isso é uma incompetência absurda se eles estão olhando para a Venezuela, porque os dois países não poderiam ser mais diferentes do ponto de vista geopolítico. Sim, os Estados Unidos poderiam lançar uma operação militar na Venezuela e capturar Maduro facilmente, resolvendo tudo em poucos dias. O Irã é completamente diferente. Se é isso que o governo Trump e a inteligência dos Estados Unidos pensam, estão em sérios apuros e muito despreparados. Sabemos que o Irã tem 90 milhões de habitantes e é 4 vezes maior que o Iraque. Também acho que precisamos considerar, isso é uma ameaça existencial para o Irã. Eles praticamente não têm mais nada a perder. Quando você elimina o líder supremo, nada vai detê-los agora. Isso é um território desconhecido, bem diferente de junho passado. Na época, os Estados Unidos fizeram uma campanha militar discreta, que me pareceu mais uma questão de relações públicas. Vamos voar com nossos superjatos, lançar algumas bombas e divulgar isso como uma grande vitória durante 12 meses em todo o comício de Donald Trump. Nós obliteramos a capacidade nuclear do Irã. A América é grandiosa, nós somos fantásticos. Todo o resto, se você ouvir que o Irã ainda pode desenvolver armas nucleares, adivinha? Isso é notícia falsa, porque a única notícia verdadeira sou eu, Donald Trump. De repente, Trump disse que estavam a uma semana de criar uma bomba nuclear. Então você vê essa mensagem constante do governo dos Estados Unidos, que na verdade tem tantos erros, é realmente difícil de acreditar. Você vê Donald Trump demitindo membros do gabinete por desespero. Marco Rubio tenta se justificar após dizer que agiu por Israel, mas depois nega. Quando lembram que ele disse isso ontem, ele responde que não era o que queria dizer. Quero dizer, você simplesmente não poderia imaginar uma equipe mais incompetente do lado dos Estados Unidos que está gerenciando essa crise. E eu estou muito preocupado com o futuro. Esse é meio que o meu ponto de vista sobre isso. Vou responder rápido sobre a Europa e Meltz. Eles também não entendem. Eles presumiram que tudo isso vai desmoronar e colapsar. E eu vou fazer mais uma suposição. Os estados do Golfo, os líderes dos estados do Golfo também não entenderam isso. Há relatos nesta manhã de que eles estão dizendo para Trump, pelo amor de Deus, vença, apenas consiga essa vitória porque vocês não podem nos deixar sozinhos com o Irã se os iranianos vencerem. Então eles estão dizendo para Trump, continue e vence essa batalha. Foi isso que você nos prometeu, é isso que você deve fazer. Eles pedem a Vladimir Putin que ajude a conseguir um cessar-fogo e acabar com o conflito, enquanto dizem outra coisa aos americanos. Eles dizem exatamente o oposto para os russos. Dá para ver que eles mesmos ficaram completamente surpresos com isso. E eles não sabem como responder. Alex, posso te perguntar uma coisa? E as autoridades financeiras? E quanto ao pessoal do Fed, do Banco da Inglaterra, do BCE e de todas essas grandes instituições financeiras? Às vezes eu me pergunto o quanto eles realmente entendem sobre o que está acontecendo na economia global, no mundo das finanças, nos mercados financeiros. Será que eles entendem que o gelo está rachando sob seus pés? Bem, eles deveriam ligar para a CME em Chicago hoje, na próxima hora, para perguntar quantos contratos estão sendo feitos, porque eles deveriam se preocupar com a chamada de margem que o Irã vai lançar nos servidores deles em Manhattan. É uma quantia impressionante de dinheiro. Os iranianos estão fazendo isso.
Há provas no sistema financeiro pelas empresas offshore que estão sendo abertas em Dubai para atuar exatamente como tal, negociando no mercado de derivativos. Então, o Irã se protegeu. Agora, todo mundo está preocupado com mísseis indo e voltando, mas preste atenção no que os iranianos estão fazendo. Eles estão atacando petroleiros. Certo, eles sabem que isso vai causar agitação, especialmente no mercado de gás natural. E então, claro, o verdadeiro fantasma nessa história é por que eles estão destruindo os data centers da Amazon. Isso tem algo a ver com IA, informação, com o uso desses dados? Essas ações dos iranianos são inteligentes. Muitos perguntam, por que não revidam? Sabe, os drones não são eficazes, estão sendo detonados. Eles não se importam. Você pode ver que eles estão naquele ponto em que, vamos lá, pessoal, sentem-se à mesa de negociações. Vamos lá, Jared Kushner está na cidade. Eu o chamo agora de o coveiro. Você senta com esse cara por mais de 45 minutos e em 48 horas você está morto. Então eu nunca sentaria com Jared Kushner em nenhuma reunião sobre qualquer solução diplomática que ele tenha, porque o coveiro vai te levar. E ele faz isso e continua fazendo. Então, a questão financeira aqui é que eles precisam acordar rápido, porque estamos falando de dias aqui, dias, Alexander, dias. Se o mercado de petróleo sair do controle, não sei, mas por enquanto conseguem mantê-lo em níveis respeitáveis. Quando chegarmos a 100, 125, 150 dólares, penso em 250 ou até 300. Agora, as pessoas podem pensar, uau, Alex, que grande palpite. Olhem o que o mercado de prata acabou de fazer, pessoal. 120 por onça para a prata, 5.000 por onça para o ouro. Esses caras, estou te dizendo, não previram a crise imobiliária. E eu estou te dizendo, há tanta atividade no mercado de derivativos agora que não há dinheiro suficiente. Há 10 vezes mais apostas nas economias do que todo o dinheiro que todas as economias juntas possuem. Há quase $1 quatrilhão em derivativos emitidos, e isso é cerca de 10 vezes o tamanho da economia global. E isso pode facilmente desmoronar. E o Irã está apenas esperando, sabe? O que temos a perder? O que temos a perder? Não temos nada a perder. E lá estamos nós. E eu não sei. Se eu fosse o Fed agora, talvez seja a hora de sair. Trump acha que tem a pessoa certa. Vamos ver o que ele faz. Cyrus, muito se fala. Tem se falado muito sobre a China. E eu não, e vocês dois, claro, têm experiência com a China. Vou começar com você. Muita gente diz que toda essa operação, no fim das contas, é sobre a China, cortar o fornecimento de petróleo para a China, e que esse é o plano. E que a China é muito vulnerável à interrupção do petróleo pelo Estreito de Hormuz, já que importa uma grande quantidade de petróleo desse estreito. Que a economia chinesa vai ficar sem petróleo, que vai enfrentar uma crise. Isso tem algum fundamento? Tenho minha opinião sobre isso, mas quero saber a sua. Alex, só queria agradecer Alexandre e pela pergunta, pois era exatamente o que eu queria responder. E eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque é algo muito interessante que tenho visto muitos especialistas em geopolítica comentando no Twitter. Muitos dizem essa guerra não é sobre Israel ou Irã, mas sim sobre a China. E esse era o plano. Ok, pessoal, foi isso que aconteceu. Donald Trump foi atrás de Maduro, não só por outros motivos, mas para evitar que o petróleo venezuelano fosse à China. Esse foi o primeiro golpe. Agora vem o segundo. Tiramos o Irã do jogo. É um golpe duplo. A China está acabada, a economia é destruída. Os Estados Unidos vencem, somos os maiores do mundo. E eu vejo essa análise e digo, vocês só mal começaram a entender como esse mundo funciona. Agora, algo interessante. Vamos para a Venezuela. A única coisa que mudou sistematicamente na Venezuela até agora é, ok, tiramos Maduro do poder. O vice-presidente assumiu o poder, mas não houve grande mudança no governo. Não houve mudança para os cidadãos nem impacto em suas vidas. Essa história de mudança de regime, democracia e ajudar o povo venezuelano é besteira. O que fizemos foi literalmente entrar lá e roubar o petróleo. Foi publicado um novo artigo há cerca de 10 dias no South China Morning Post. O petróleo venezuelano ainda está sendo vendido para a China e, na verdade, agora é só os Estados Unidos que estão vendendo. Atualmente, os Estados Unidos estão vendendo petróleo para a China. Toda essa narrativa caiu porque não é sobre chineses comprarem petróleo venezuelano, mas sim sobre quem lucra.
que agora é o governo dos Estados Unidos. Aliás, em uma conta offshore controlada por Donald Trump, não dá para inventar isso. Parece até ficção. Veja como a geopolítica enlouqueceu em 2026, só nos 2 primeiros meses do ano, inacreditável. Nem conseguimos imaginar tudo o que aconteceu. Agora vamos para a China. Tem os dados por trás disso, tudo bem? Isso é realmente interessante, porque se olharmos para o Estreito de Hormuz, e essa é uma narrativa, poxa, todo esse petróleo saindo do Estreito de Hormuz está indo para a Ásia. Vamos analisar outros países da região. O Japão, por exemplo, obtém 91% do seu petróleo do Estreito de Hormuz. As Filipinas, ainda mais expostas, 94%. Agora, a China, curiosamente, tem muito menos exposição a isso. E a primeira coisa que precisamos perceber é que a China atingiu uma taxa de autossuficiência energética de 84% no ano passado. E é sobre isso isso é sobre o que Alex da Portify e eu frequentemente conversamos, certo? Nós observamos o que a China está fazendo. E você sabe, Alex fez vídeos incríveis documentando a ascensão da China nos veículos elétricos. Nós fizemos visitas presenciais às hidrelétricas, às usinas solares. Você sabe, a China tem liderado em energia renovável há muito tempo. Quando olhamos, por exemplo, para outro assunto em alta, que é a corrida da IA, quem vai vencer a batalha da IA? Serão os Estados Unidos ou a China? A China tem uma vantagem estratégica. E tudo isso é simplesmente eletricidade. A produção de eletricidade da China supera muito a dos Estados Unidos, que estão estagnados há 30 anos. A rede elétrica dos Estados Unidos atualmente não suporta isso. E é por isso que você sabe, a IA, na verdade, não se trata de quem tem os melhores engenheiros, quem tem os melhores microchips. A China pode resolver esse tipo de coisa. No final das contas, tudo se resume à eletricidade. Você sabe, essas coisas exigem uma quantidade inacreditável de eletricidade. Então é isso que a China tem feito. E é assim que a China age de forma sistemática. Eles não pensam nas coisas em 1 ou 2 anos, eles pensam com 10, 15, 20 anos de antecedência. E esse tem sido um projeto de 20 anos. A mesma coisa acontece com os veículos elétricos. Em 2000 disseram que queriam dominar os veículos elétricos. Foram 25 anos de trajetória e agora vêm seus resultados. O interessante é que, segundo estatísticas, a autossuficiência da China é de cerca de 84% devido às fontes de energia renovável. Agora eles estão produzindo tanta energia renovável quanto produzem de carvão para abastecer o país. Mas, se você fizer as contas, cerca de 17% do petróleo da China vem do Irã. Então, cerca de 59% das importações de energia da China é petróleo. Se analisarmos as importações de energia, são 15,4%. Isso significa que a China depende do Irã para cerca de 1,5% de sua energia. Então, se você fizer as contas e olhar além das manchetes, quero dizer, sim, a China está exposta de certa forma, mas por causa da diversificação, eles conseguiram gerenciar isso. E como você disse, Venezuela, sabe, aquele primeiro golpe que estamos falando, ele é nulo e sem efeito porque os Estados Unidos ainda estão vendendo petróleo para a China. Quero que as pessoas olhem além das manchetes e analisem os números. Assim, verão que a China está bem posicionada devido à diversificação. Na verdade, eu ouvi o mesmo. Isso nos leva a outro ponto, e eu gostaria da opinião de vocês dois sobre isso, mas vou começar com Cyrus. E quanto à China e ao Irã, quero dizer, o relacionamento tem sido muito bom. Wang Yi conversou com Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores. A China diz que apoia o Irã em sua luta por preservar sua soberania. Qual é a natureza exata da relação entre a China e o Irã? Há muita especulação de que a China está ajudando o Irã de várias maneiras. Talvez militar ou de inteligência. Eles publicam muitas fotos de satélite de bases americanas, o que é interessante. Mas e quanto à assistência econômica ao Irã? Falou-se bastante sobre isso há alguns anos. Ia haver um grande tratado econômico. E só mais essa pergunta. Toda essa sequência de eventos que tivemos nas últimas semanas começou com um colapso da moeda iraniana orquestrado pelos americanos. Sabemos disso porque Scott Bessel nos disse que foi um colapso da moeda iraniana orquestrado pelos americanos. Por que o Irã não recorreu à China naquele momento? Ambos são membros dos BRICS. Eu entendo que os bancos centrais têm conexões, têm contatos. Qual é a relação entre esses dois países? E a China está ajudando o Irã neste momento? E de que forma, Cyrus? Sim, ótimo. Ótima pergunta, Alexander.
Então, acho que o que precisamos observar no relacionamento da China e em como eles fazem negócios ao redor do mundo é algo muito interessante, porque a China está posicionada como uma grande superpotência. É como o repórter Alex V disse anteriormente, há 154 países ao redor do mundo que fazem parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Sabemos que o Irã recebeu sua adesão completa ao BRICS, e essa parceria do BRICS é muito próxima em termos econômicos e comerciais. O interessante sobre a China é que eles agem de forma muito estratégica militarmente. Por exemplo, muita gente estava dizendo, olha, a China deveria enviar tropas, eles deveriam fornecer mísseis, eles deveriam realmente colocar o exército chinês no Irã para realmente combater isso. A China ela ainda precisa gerenciar uma relação muito delicada, porque, por exemplo, sabemos que são Israel e os Estados Unidos que estão enfrentando o Irã. Agora, a China não vai enviar seu exército para enfrentar diretamente os Estados Unidos. No fim das contas, os Estados Unidos e a China ainda são parceiros comerciais muito, muito importantes. E é sempre esse jogo de equilíbrio que você precisa administrar entre a China e os Estados Unidos, porque em um momento chamamos eles de adversários. Mas, por outro lado, eles são um dos nossos principais parceiros comerciais. Eles são um parceiro comercial essencial para a economia dos Estados Unidos, algo que sempre menciono. Nós não teríamos uma economia americana robusta se não tivéssemos esse comércio com a China, e o melhor exemplo disso foi em abril passado, no Dia da Libertação, quando Donald Trump impôs suas tarifas ao redor do mundo por causa de suas ações agressivas contra a China. Isso foi o que fez o mercado de ações nos Estados Unidos desabar completamente, porque a China é o único país no mundo que realmente tem influência sobre os Estados Unidos devido ao acesso aos seus minerais de terras raras. Por exemplo, no ano passado, quando Trump mirou o Reino Unido, Europa ou Canadá, o Canadá não tinha influência alguma. Os canadenses não têm como reagir se Trump quiser intimidá-los. Mas quando Trump diz, China, nós vamos impor tarifas de 100%, vamos impor de 150%, 200%, a China pode retaliar e simplesmente dizer, nós vamos igualar vocês, até que basicamente eles pagam para ver o blefe do Trump, ele recua e então retomamos o comércio. E você sabe, ele tem que meio que dar um jeito de apresentar isso de uma forma que ele salve a própria imagem e chame isso de vitória. Mas esse é o equilíbrio dessa relação comercial entre Estados Unidos e China. Então, voltando ao cerne da questão aqui, o que a China e o Irã estão fazendo? Não me surpreenderia se a China realmente estiver dando algum tipo de ajuda militar a eles, seja inteligência ou até alguns suprimentos. Eu acho que o mais simples é que você tem que olhar para a Rússia e a Ucrânia. Obviamente, os Estados Unidos, obviamente a China e a Rússia são aliados próximos, mas nós também não vimos a China ajudando os russos, certo? Não vimos o exército chinês entrar e lutar na Ucrânia. Curiosamente, a China também mantém bom relacionamento com o país. Durante todo o tempo, a China tenta equilibrar esse meio termo afirmando, somos aliados. Nós temos relações tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Queremos respeitar a soberania de ambas as nações. Não gostamos particularmente desse conflito. Queremos uma solução pacífica, pois a China é geralmente um país pacífico e não participa diretamente de guerras desde 1979 no Vietnã. Então, acho que você percebe muita cautela por parte da China, porque eles não são como os Estados Unidos, que certamente vão atirar à vontade, causar caos e buscar mudança de regime. Os Estados Unidos têm política externa agressiva no mundo todo. Todos sabemos disso. Seja na América do Sul ou no Oriente Médio, bombardeiam quando querem e fazem o que bem entendem. A China vai agir mais de forma estratégica pelos bastidores, sempre tentando garantir que sua posição no mundo permaneça equilibrada. É por isso que, por exemplo, a China não vai enviar tropas nem equipamentos militares para a Rússia para lutar contra os ucranianos. Eles não farão o mesmo com o Irã, mas apoiarão de outras formas, financeiramente ou com inteligência, buscando manter o equilíbrio, o relacionamento e o comércio internacional. Alex, posso te perguntar algo? Tenho acompanhado e me interessado muito mais pela China no último ano e agora tenho contatos lá. Uma das coisas que descobri é que realmente existe algo como a opinião pública chinesa. As pessoas na China realmente conversam sobre essas coisas. Eles falam sobre essas coisas em suas redes sociais muito ativas. E eu acho que as pessoas subestimam o quanto esse debate realmente acontece. E também a mídia pública chinesa, a mídia estatal, se preferir, também é muito informativa. Como está o clima atual na China? Eles estão otimistas? Estão preocupados com tudo isso? Eles veem os Estados Unidos muito agressivos como uma ameaça potencial
Eles estão pensando, esses ataques ao Irã seriam um prenúncio de um possível ataque contra nós mesmos? Algumas das declarações de certas pessoas nos Estados Unidos são extraordinárias, mas quer dizer, eles estão acompanhando esses acontecimentos no Irã. Esse é um grande tema de discussão. Qual é o clima geral sobre isso na China? Excelente pergunta. E eu posso dar uma boa resposta para isso. Eu trabalho com a mídia estatal aqui na China e entendo as responsabilidades que vêm junto ao trabalhar diretamente com a mídia aqui e com os colegas que trabalham em nossos escritórios e em outros veículos de comunicação. Eles não vão maquiar as notícias aqui na China. Às vezes, as matérias podem não ter o mesmo apelo da Fox News, mas existe uma responsabilidade. E a pessoa comum está extremamente preocupada com o que está acontecendo no Irã. Eles estão extremamente preocupados com o que está acontecendo na Venezuela. Estamos ouvindo muitos comentários e conversas sobre Cuba. E se isso continuar, a pessoa comum aqui está preocupada que os americanos possam continuar a empurrar isso até a costa daqui. E eles vão envolver Taiwan da China. E é aqui que as coisas ficam realmente complicadas. Agora, por enquanto, o país entende que suas forças armadas vêm se fortalecendo há quase 5 ou 6 décadas. Esta é uma força militar que não esgotou seu armamento. Não perdeu homens em batalha, não perdeu artilharia, não perdeu tanques, não perdeu nenhuma de suas armas porque não esteve em conflito. Então, vamos dizer que os estoques estão cheios. E o chinês médio sabe que os estoques estão cheios. É interessante, quando fui ao salão de armamentos na exposição aérea e vi todas as armas, e foi bastante bizarro ver chineses tirando selfies com mísseis balísticos ao fundo. E eu me aproximei de alguns deles e disse, Sabe, o que você acha? E eles disseram, estou orgulhoso do meu país, porque esses produtos atrás de nós não são para fins ofensivos, eles são apenas para fins defensivos. E você ouve essa mentalidade entre as pessoas neste país. Elas são muito instruídas. Elas também têm amplo conhecimento em geopolítica. Elas estão em todas as plataformas de mídia social. Na verdade, elas podem criticar o governo delas. Existe um número. É bem fácil de lembrar. 1, 2, 3, 4, 5. E você liga para esse número e pode dizer, eu não gosto disso e não gosto daquilo. Ou então, eu preciso disso, isso precisa ser consertado. Sabe, se for algo do nível municipal, como um poste de luz apagado, você recebe uma resposta em 48 horas. E, na verdade, você pode até receber uma pequena recompensa em dinheiro por relatar algo que melhore a cidade. É assim que funciona. Aqui tudo funciona como uma máquina. O país se comporta como uma empresa e existe responsabilidade. Sim, não é perfeito. Aqui eles levam a corrupção a sério. Eles também levam a sério coisas que em outros países deveriam ser levadas a sério, como as drogas. Há penalidades severas para isso. Mas no final das contas, eles se preocupam com questões geopolíticas, com certeza. Mas eles olham para isso de um ângulo diferente. Eles não veem dessa forma, tipo, sentimos pena. Olhe para os americanos. Eles são agressivos. Eles estão preocupados com o quão perto isso vai chegar das suas fronteiras. E agora está esquentando aqui. E normalmente o que acontece é, eu tenho um ditado, sabe? Os culpados sempre gritam mais alto. Os americanos, como Sirius compartilhou, estão com grandes problemas aqui. E se eles não conseguirem sair dessa situação com o Irã, vão fazer de tudo para envolver a China nessa situação. E é aí que temos um grande problema. E eu acho que o setor de energia vai levar muitos desses países do Oriente Médio e o sistema dos Estados Unidos à falência. Você pode ver as oscilações nos mercados financeiros. Dow sobe 1.000 pontos, Dow cai 1.000 pontos, Dow sobe 1.000 pontos, petróleo sobe 6%. Não vai precisar de muito. Quando isso ocorrer, os americanos ficam desesperados e fazem ainda mais coisas estúpidas. E nem me faça começar a falar sobre Lindsey Graham, mas ele já veio aqui algumas vezes. E se for ele ou Jared, temos problemas.
Cyrus, posso falar com você sobre o outro grande tema do petróleo russo e o comércio com a China? Agora, A Rússia é uma grande exportadora de energia. Ela exporta ou costumava exportar para muitos países. Foi muito, muito fortemente sancionada. Putin causou espanto na Europa outro dia quando disse que era para esquecer completamente o fornecimento de GNL para a Europa. Eles não querem comprar. Por que deveríamos sequer pensar em vender para eles? A maioria das pessoas não sabe, mas pelo que entendo, a China já está fortemente envolvida no GNL russo. Os chineses, bem, devo dizer que tenho um amigo que realmente trabalhou na indústria de GNL russa e ele me contou tudo sobre isso. Os chineses já estão lá e agora estamos entrando no verão. Então o gelo do Ártico está derretendo, vai derreter. Então as rotas marítimas estão abertas. Você pode enviar navios pela costa norte até a China. Você não precisa se preocupar com o comércio, com interferência nos seus navios se usar essa rota. Isso é algo que está se desenvolvendo, né? O comércio de petróleo russo com a China está crescendo. Isso também é algo importante para a China. com certeza. Não há dúvida de que já sabemos que a China é a maior compradora de combustíveis fósseis russos e que eles já fazem muitos negócios juntos. Isso certamente aumentou nos últimos 4 anos. E eu acho que o interessante que sempre precisamos observar na geopolítica é que cada nação precisa tomar a melhor decisão para o seu país, certo? Por exemplo, olhamos para a Índia, certo? Durante anos, os Estados Unidos criticaram a Índia. Vocês são a maior democracia do mundo. Precisam se alinhar aos nossos objetivos e não podem comprar petróleo russo. E o que Modi respondeu? Modi disse: tenho chance de comprar petróleo russo com desconto, o que é melhor para meu país. Nossa posição geopolítica é de não alinhamento, então vamos permanecer de certa forma neutros. Queremos ser aliados dos Estados Unidos, mas também faremos negócios com os russos, que são parceiros e membros fundadores do BRICS. Estamos diante de uma chance única de aproveitar esse preço com a economia crescendo. Por que não aproveitar? O interesse do meu país é minha prioridade. Algo semelhante ocorre na China, que provavelmente se aproximará mais da Rússia. Certamente, neste momento, as importações de petróleo estão aumentando. E eu acho que isso vai ser uma grande parte dos objetivos estratégicos da China daqui para frente. Quero dizer, mas nós vemos isso. Digo novamente, isso volta ao que eu disse antes em relação à diversificação, porque mesmo que China e Rússia façam muito comércio de petróleo, ainda não é uma quantidade significativa. Não é algo como 60% a 70%. É mais ou menos cerca de 20%. Você tinha 20%, 17% vindo do Irã, tem a Arábia Saudita, a Venezuela, tem até os Estados Unidos, o Canadá. Você tem muito petróleo vindo de várias partes do mundo. E isso é algo interessante. Inclusive, tem uma curiosidade que talvez seus espectadores não saibam. Durante todo esse conflito com a Rússia, os Estados Unidos têm comprado urânio ativamente dos russos porque não conseguimos obter de nenhum outro lugar. E cerca de 25% da eletricidade gerada nos Estados Unidos para as residências é proveniente da energia nuclear. Então, apesar do fato de que os Estados Unidos querem apertar esse botão de sancionar os russos, de não podermos fazer nada com os russos, isolá-los de tudo. Apesar de tudo isso, ainda estamos gastando centenas de milhões de dólares por ano em urânio. Agora, eles têm um plano para tentar eliminar isso gradualmente e reduzir essa dependência. Mas não é como um interruptor de luz. Você não pode simplesmente dizer, ok, amanhã a gente para. Obviamente, você tem cadeias de suprimentos, precisa redirecionar as coisas. Vai levar tempo, você precisa de um plano de longo prazo para fazer isso. Então, novamente, mesmo nos últimos 4 anos, ainda estamos comprando urânio. Então, esse é o tipo de coisa sobre a qual não falamos. O New York Times, na verdade, uma das coisas verdadeiras que eles fizeram foi justamente uma matéria inteira sobre isso. O quanto os Estados Unidos são dependentes do urânio. Então, novamente, você sempre precisa ir além das manchetes e pesquisar um pouco mais. Porque os Estados Unidos, não importa o quanto queiram dizer isso para o mundo, que você não pode fazer negócios com os russos, eles ainda precisam fazer negócios com os russos em algumas coisas que são vitais para a estabilidade dos Estados Unidos. A China vai investir nesse relacionamento. Obviamente, China e Rússia são ambos membros fundadores da organização BRICS. Eles são parceiros comerciais próximos. Mais uma vez, vemos um relacionamento único em que a China claramente não se envolve militarmente. Eles não vão colocar tropas em solo ou aeronaves militares diretamente nesse conflito com a Ucrânia. Um ponto interessante
é que as nações precisam depender de si mesmas e agir conforme seus interesses. Até o governo dos Estados Unidos agora procurou a Ucrânia pedindo ajuda com interceptadores de mísseis, certo? Veja, este é um desenvolvimento interessante, com a Ucrânia implorando ao governo dos Estados Unidos por mais ajuda militar. Agora, os Estados Unidos estão percebendo, poxa, nosso exército, nossos interceptadores de mísseis estamos ficando sem esses equipamentos. Ucrânia, vocês podem nos ajudar? Vocês podem nos ajudar no nosso conflito no Oriente Médio? Realmente é uma reviravolta inacreditável. Sim, acredito que a relação entre Rússia e China continuará crescendo. Quero dizer, tem toda essa ideia, agora é com o Alex, toda essa ideia de bloqueios econômicos e guerra econômica contra a China, tentando impedir as exportações do Golfo para prejudicar a China e tudo isso. Isso é geopolítica feita por adolescentes. Não é assim, fundamentalmente, que a geopolítica, ou pelo menos as relações internacionais e as relações comerciais internacionais, funcionam quando geridas com inteligência. Toda a ideia de um bloqueio econômico à China, que algumas pessoas nos Estados Unidos têm discutido, se você olhar para os padrões do comércio mundial, quero dizer, é uma estupidez, ainda mais estúpida do que as sanções contra a Rússia, que já foram extremamente estúpidas. E começar uma guerra com o Irã, se esse for o objetivo para fazer isso, não é apenas estupidez, é uma completa e absoluta loucura, além de tudo o resto. Simplesmente não entende, como eu disse, simplesmente não entende como a economia, como as relações comerciais, como esse tipo de coisa funciona. Posso te fazer uma pergunta separada sobre a China? Quão estável e forte é a economia chinesa? Porque nos últimos 5 anos tem havido essa narrativa interminável. Na verdade, isso começou até antes da pandemia, que a economia chinesa é frágil, que há uma dívida esmagadora, que o mercado imobiliário está em crise, que a China está investindo demais em produção e indústria, que não está lidando com seus principais problemas financeiros e que o que precisa fazer é estimular sua economia. Ela precisa fazer uma enorme farra de gastos, importar mais, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, e que, se não fizer isso, vai ficar em um estado de estagnação. Quanta verdade existe nessa afirmação? Porque eu acho que é uma ótima pergunta. Teve uma coisa interessante. A China acabou de revisar seu crescimento e, na verdade, reduziu pela primeira vez desde 1991. Então, esse é um destaque que você vai ver. E o contexto aqui que eu acho importante é que sempre tentamos ser justos e racionais na nossa análise sobre a China. E eu quero deixar isso muito claro. Sim, agora a previsão é de cerca de 4,5% de crescimento. Mesmo assim, muitas manchetes nos Estados Unidos dizem que a China está em colapso, o que seria um grande problema. Um crescimento de 4,5% ainda supera o projetado para os Estados Unidos. E lembre-se da escala da economia, certo? Se você cresce 4,5%, é como adicionar uma economia do tamanho da Tailândia à sua atual. E nós sabemos os números de escala. Vou dar um exemplo. Quando fui à China pela primeira vez, em 2007, a economia cresceu 14,4%. Crescimento impressionante. Foi uma época ótima para estar na China, pois muitas indústrias cresciam. É a regra dos juros compostos, certo? Dobrar um número é fácil quando se começa com valores pequenos, como de 10 para 20, para 40, mas conforme o número cresce, fica cada vez mais difícil dobrá-lo. É por isso que a China pôde ter aquele número impressionante de 14,4% em 2007. Ok, avançando alguns anos, 10% de crescimento em 2010 ainda é incrível. O dobro do que os Estados Unidos estavam crescendo. E à medida que a economia continua a crescer, vai ficar cada vez mais difícil ter esses números de crescimento de 2 dígitos. Não vamos ver um número de crescimento de 2 dígitos na China em nenhum momento no futuro. Será revisado para baixo, pois a economia cresceu muito. Falamos do setor imobiliário, que estava superaquecido. Trabalhei nesse setor na China. Comprei um apartamento em 2009 e vendi em 2016 e tive uma valorização tremenda em um período de 7 anos. Aquele foi um período na China que era muito diferente do anterior, porque o que aconteceu foi que a China percebeu, olha, não queremos ter essa alta especulação de pessoas comprando e revendendo imóveis, que aliás é muito o modelo aqui nos Estados Unidos.
onde todo mundo tenta comprar uma casa, torcendo para que ela valorize e para que você possa revender. Você tem pessoas que estão constantemente revendendo casas. Mas a China diz, como o Alex mencionou, a China diz, olha, moradia é para viver, queremos que vocês morem nessas casas, não queremos tanta especulação, queremos estabilidade. A palavra chinesa para estabilidade é wenjing. Na cultura chinesa, eles valorizam essa estabilidade. É por isso, por exemplo, que eles não querem guerras, porque guerras e caos são muito, muito instáveis para os chineses. E se você realmente voltar na história chinesa, olhar para os 5.000 anos de história da China, a China foi tudo, menos Wenjing. Tem sido muito instável, certo? Dinastias surgem, depois caem, uma constante de ascensão e queda, ascensão e queda. Então, por milhares de anos, nunca houve estabilidade na China. E é por isso que quando você... Sabe, Alexandre, quando você disse, eu fui para a China e comecei a perceber que existe uma opinião pública na China. E se você conversar com chineses, o que eles costumam dizer é, olha, desde que o governo comunista foi fundado em 1949, nosso país alcançou essa estabilidade. Sim, houve períodos muito difíceis, certo? Durante o governo do presidente Mao, o grande salto adiante, a política do filho único. Com certeza houve erros cometidos em tempos difíceis, a revolução cultural, coisas assim. Mas, novamente, o governo atual foi estabelecido em 1949 e, ao longo dos últimos 5.000 anos de história, este tem sido o período mais estável. Nesse período, vimos a China deixar de ser um dos 10 países mais pobres e se tornar um dos 3 mais ricos, próxima dos Estados Unidos. Considerando a paridade do poder de compra, a economia da China já supera a dos Estados Unidos. A China está sempre evoluindo e buscando mudanças. Como Alex mencionou, eles estão tentando fazer coisas como, por exemplo, aumentar o consumo interno. Você observa certas áreas. Se você trabalha com IA, robótica, esse vai ser um setor enorme. Um dos vídeos que eu fiz no meu canal há algumas semanas falava sobre como a crise de natalidade da China vai ser resolvida pela robótica, certo? A China deve perder boa parte da população no futuro, deixando de ter 1,4 bilhão de pessoas, pois o país tem uma população muito envelhecida. Mas, como resultado disso, ela está liderando o mundo em robótica. E você tem fábricas inteiras, como a fábrica de carros da Xiaomi, que hoje é uma fábrica escura. Tudo é robótica. Eles operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, só com robôs e sem luzes acesas, suprindo essa necessidade. São essas histórias que precisamos. Mais uma vez, vá além das manchetes, busque um contexto e entenda que a China está avançando e está fazendo isso de uma forma diferente, adaptando-se aos desafios atuais. Que bom que você citou a história chinesa, pois era algo que eu queria comentar, e isso remete ao Irã. Porque China e Irã, na verdade, têm uma história muito, muito longa de interação. É algo que as pessoas não sabem, mas quero dizer, as dinastias chinesas do passado estavam muito envolvidas na Ásia Central, em muito contato com o mundo iraniano. Havia missões comerciais entre Irã e China na época da dinastia Tang. E depois os iranianos importaram porcelana chinesa. Quero dizer, essas são duas culturas que historicamente se conhecem muito bem. Eles se conhecem agora? Quero dizer, os chineses estão informados? Ciro, só queria saber sua opinião sobre isso. Os chineses sabem muito sobre o Irã, porque posso te afirmar com certeza, muito poucas pessoas no Ocidente sabem muito sobre o Irã, além do que vem nas manchetes. Com certeza. Acho que uma das coisas interessantes sobre a China é que quando você conversa com as pessoas, elas são muito instruídas. E eu sempre uso esse exemplo. Sempre que estou na China e entro em um táxi, uma das primeiras perguntas é sempre: de onde você é? Eu sou dos Estados Unidos. E imediatamente esse motorista de táxi já consegue conversar sobre isso. Eles estão atualizados em geopolítica. Eles sabem o que está acontecendo. Os chineses adoram estudar como é o mundo ao redor deles. E eu acho que isso é um pouco mais comum para, você sabe, obviamente, os europeus muito parecidos, certo? Eles conseguem entender o mundo ao redor deles. Você sabe, no meu país de origem, os Estados Unidos, a grande maioria das pessoas não olha para fora dos Estados Unidos. A maioria dos americanos pouco sabe sobre o Canadá, nosso vizinho comercial mais próximo ao norte. Se você perguntar para a maioria dos americanos qual é a capital do Canadá, eu garanto que uma grande parte erraria essa resposta. Eles diriam Toronto, quando na verdade é Ottawa. E esse é o nosso parceiro comercial mais próximo, esse é o nosso vizinho. Então, o que eu acho que você vê, e isso é algo que eu sempre observei e sempre fiquei impressionado, é que, por exemplo, eu estou em um táxi
converso com chineses, eles conhecem a história do Irã, eles conhecem a situação no Oriente Médio e sempre mencionam. Lembra quando os Estados Unidos jogaram a bomba lá ou iniciaram a guerra do Iraque por armas de destruição em massa que não existiam? Eles estão muito mais atualizados sobre isso. O interessante é que até o trabalhador comum percebe isso. Sabe, como um taxista que ganha um salário bem modesto todo ano passando os dias dirigindo o táxi. Você liga o rádio e eles estão fazendo programas de debate sobre isso, certo? Esse conflito está em todas as notícias chinesas. Quando estou na China no verão, passo vários meses lá com minha família. E, sabe, eu me lembro de ir a restaurantes e, sabe, na TV sempre tem programas de geopolítica, estão sempre falando sobre conflitos pelo mundo todo. Eu garanto para você que agora, 24 horas por dia, eles estão cobrindo a guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. Quero dizer, a gente viu isso de verdade porque havia repórteres chineses mostrando, de fato, em Tel Aviv. Eles estavam realmente mostrando as bombas que estavam caindo em Tel Aviv. E as pessoas comentavam, espera aí, a gente não está vendo isso na CNN nem na BBC. Não sei se vocês viram quando a CNN deixou escapar a verdade. Disseram que gostariam de mostrar algo, mas Israel pediu que não exibissem as imagens. Então voltaram ao estúdio. Foi uma confissão enorme. Tipo, espera aí, desculpa, o quê? Israel pediu que não mostrem isso ao povo americano. Foi isso que ocorreu. Tínhamos uma equipe da CCTV ao vivo em Tel Aviv, passando por um prédio residencial bombardeado. De repente, autoridades israelenses chegaram e impediram a continuação, dizendo que não tinham permissão para mostrar aquilo. Mas essas fotos e vídeos começaram a vazar. E é tipo, bom, por causa da mídia chinesa estar presente em Israel, agora estamos tendo uma perspectiva interessante. Eu tive alguns contatos na Rússia que me disseram a mesma coisa, que falaram, olha, estamos começando a ver muitos tipos diferentes de conteúdo. Muito conteúdo vindo de Israel que os russos estão compartilhando porque estão recebendo coisas que não são censuradas. E eu acho que isso é algo realmente importante. Então, sim, para responder, os chineses estão atentos, são inteligentes, espertos e conhecem a história mundial, estão atualizados. Se você for a um restaurante na China agora, eu garanto que a TV estará ligada e as pessoas assistindo e comentando sobre isso. Vou terminar com um último ponto. E é um ponto, na verdade, que é o seguinte. Eu, originalmente, me formei como historiador. Foi assim que comecei. Essa é a minha área. E, de certa forma, isso me faz lembrar, a situação de hoje me faz lembrar, em alguns aspectos, da situação de um século atrás no Ocidente. Você tinha na Europa, especificamente um país, a Alemanha, que por volta de 1910 ficou incrivelmente ativa, muito ocupada, começando guerras, parecia estar dominando tudo de várias maneiras, estava se tornando muito, muito agressiva. Ela desenvolveu ideias extraordinárias que começaram, aliás, bem antes de 1933, antes de uma certa pessoa chegar ao poder e que, aliás, tinha um sistema financeiro muito frágil, muito frágil. Muitas pessoas não conhecem muito bem a Alemanha, mas ao mesmo tempo estavam convencidas de que tecnologicamente, industrialmente e militarmente ela era superior a todos os outros. E isso criou toda uma sucessão de crises na Europa. E por vários períodos durante essas crises parecia que os alemães iam dominar tudo. E então, é claro, bem longe, observando tudo isso, havia o grande e enorme poder industrial e econômico daquela época, cuidando de si mesmo, esperando, observando, mantendo distância. E, por fim, é claro, dominou tudo. Vamos substituir a Alemanha pelos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos daquela época pela China, há algum paralelo a ser feito? Sabe, mais uma vez, eu sou cidadão dos Estados Unidos e estou observando como o meu governo está se comportando ao redor do mundo, o que estamos fazendo, e estamos vendo uma mudança dramática. Eu acho que o Donald Trump de 2016 é uma pessoa completamente diferente do Donald Trump de 2026, e vimos essas mudanças começarem ao longo dos anos. Eu acho que 2020 foi um ponto de inflexão importante quando ele não quis abrir mão da presidência. Nós vimos, sabe, isso é a espinha dorsal de uma democracia, certo? É a transferência pacífica de poder. É isso que nos separa, sabe, da autocracia e de outros tipos diferentes de governo. Eu acho que o que você está vendo agora é o Donald Trump abraçando muito o que aconteceu na Alemanha de 1933 e estamos seguindo por um caminho muito parecido aqui. Sabe, nós vemos isso. E teve um vídeo muito interessante feito por Johnny Harris, um youtuber fantástico, que na verdade fez um vídeo alguns dias atrás perguntando: o fascismo voltou?
Eu acredito que Donald Trump é certamente um fascista. Eu acredito que ele quer poder absoluto. Agora ele está dizendo coisas como, sabe, eu acho que mereço um terceiro mandato. Sabe, eu acho que mereço isso. E o que está acontecendo aqui, pessoal, é que temos uma mídia muito manipulada nos Estados Unidos, certo? Temos plataformas de mídia social e meios de comunicação que estão sendo consolidados e controlados por um punhado de bilionários que realmente podem controlar a narrativa. Você tem mega influenciadores que estão começando a dizer, sabe de uma coisa? Trump está certo, eu acho que ele merece um terceiro mandato. E independentemente de você achar que ele merece ou não, precisamos voltar à Constituição. Obviamente, você pode ter um terceiro mandato se apresentar um projeto de lei e ratificar a Constituição, certo? É isso que precisaria acontecer para que você pudesse fazer isso. Existe um processo. Você leva isso ao Congresso. Se você obtiver 67% dos votos, pode ratificar e mudar a Constituição, além de concorrer a um terceiro mandato. Esses são os princípios do nosso país. Mas quando começamos a nos afastar disso e você começa a ver esses elementos muito fascistas sendo abraçados, começa a ver o desespero do governo Trump, sinceramente, é só olhar as manchetes que tivemos nas primeiras 9 semanas de 2026. Tem sido difícil para nós, comentaristas geopolíticos, pois hoje falamos da Venezuela, na semana seguinte da Groenlândia, depois do Canadá e agora do Irã. Agora é uma guerra regional. Estamos falando da China e Taiwan. Como acompanhar tudo isso? Nós quase precisamos fazer transmissões ao vivo porque as notícias estão mudando tão rápido. Tenho tempo para acrescentar algo a isso? Não. Sabe, como o Ciro estava dizendo, em 2016 eu pensei, ok, talvez isso seja uma mudança para a América, mas aí depende de quem compõe a administração dele e a influência que essas pessoas têm nas decisões dele é absolutamente incrível. Se há 6 meses você dissesse que americanos invadiriam uma nação soberana com helicópteros para capturar um homem de pijama com a esposa e levá-lo a uma prisão em Nova York, eu acharia uma loucura. Não penso mais assim. Eu acho que o Canadá poderia se tornar o 51º estado da América à força pelos americanos. Estou começando a acreditar nisso agora. A Groenlândia, ela está sob ameaça dos americanos? Sim, estou começando a acreditar nisso agora também. Sabe, isso vai chegar às costas da China. Talvez, só talvez isso vá acontecer. E o que acontece é que, quando começamos a entrar nesse mundo de tanto estresse, tanta preocupação, erros vão ser cometidos aqui. E eu acho que essa invasão iraniana foi um erro colossal. E isso vai se refletir nesses mercados. Quero acrescentar algo, já que falei muito sobre derivativos hoje. Existe uma empresa muito estranha chamada Jane Street. Não sei se você conhece, mas eles são um dos maiores negociadores de derivativos do mundo. 87% do portfólio deles, que é de 662 bilhões de dólares, está em derivativos. Eles são uma operação muito secreta. Tem 3.000 funcionários, mas não tem um CEO, não tem um CFO. Eles foram expulsos da Bolsa de Valores da Índia. Eles basicamente destruíram, eu acho, uma stablecoin de criptomoeda no valor de 40 bilhões de dólares. E esses caras estão no mercado. E eu estou te dizendo, eles vão causar estragos no mercado americano. Fique de olho neles. Você vai ouvir o nome deles nos jornais, mas vai ser muito difícil descobrir quem está por trás deles. Mas eles fizeram uma aposta grande na prata. E eu estou só dando uma olhada no pré-mercado do bom e velho petróleo ali. E aí está. Acabou de bater a máxima de 52 semanas agora mesmo. 87. 57. Subiu 8% hoje. Fique de olho. Nossa. Senhores, vocês foram incríveis. Muito obrigado por participarem conosco. Se puderem esperar mais alguns minutos. Alex, acho que temos 2 minutos. Mais algumas perguntas para vocês dois. Só mais alguns minutos, se puderem. Nossos telespectadores agradecem. Pensei que duraria mais de 1 hora. Sim, deixe-me começar. Com Ciro de Lee Levin, os operários de fábrica conseguem comprar casas na China? Sabe, tem algo ótimo, quero que você veja. Apenas pesquise por HSBC China Home Ownership no Google. Você vai encontrar.
Então, se você olhar a taxa de propriedade de casas na China, está entre 80% e 90%. E você tem que lembrar que quando se trata de operários de fábrica, eles estão em vilarejos muito mais rurais na China. Então, os preços das casas lá são bem mais acessíveis. Não é como pensar em apartamentos de $1 milhão em Xangai. A China possui cerca de 85% de taxa de propriedade de casas. Alex já comentou que os chineses valorizam muito ter casa própria. Na verdade, na cultura chinesa, a casa é o bem mais importante de toda a sua vida. E, na verdade, na cultura chinesa, você precisa ter uma casa para poder pedir uma mulher em casamento. Então, esse é todo o contexto por trás disso. É por isso que o Alex também mencionou isso. Às vezes, famílias ajudam a comprar casa e apoiam financeiramente. Mas as taxas de propriedade de imóveis são das mais altas do mundo. Pesquise taxas de imóveis na China no Google. Você vai conseguir ver isso em comparação até mesmo com países ocidentais. A China praticamente lidera o mundo em taxas de propriedade de imóveis. Certo. O DJHW pergunta para Alex: o que você sabe sobre cláusulas knockout que invalidam contratos de derivativos se o petróleo atingir um determinado preço? Sim, contratos knockout. É uma ótima pergunta, pois é preciso questionar a solvência do banco. E eles podem arcar com isso? Como eu disse no início do programa aqui, há apenas cerca de 308 bilhões garantindo algo entre 600 e 800 trilhões. Mesmo que atinja, sabe, isso não significa necessariamente que o banco vai ter solvência para te pagar, dependendo de que lado da negociação você está. É como se você fosse um corretor de seguros. Se todos sofressem um acidente de carro ao mesmo tempo, o corretor só diria força maior ou vamos declarar falência. Muito obrigado. A contraparte é fundamental. Não confiaria em cláusulas de barreira, proteja suas posições. Ciro, você pode explicar para o público que não existe o Partido Comunista Chinês? O nome correto é Partido Comunista da China. Partido Comunista da China. Sim, acho que essa é uma questão interessante. O nome oficial é Partido Comunista da China. Na mídia ocidental, você geralmente ouve, sabe, Partido Comunista Chinês ou PCC. Eu acho que, sinceramente, isso acaba virando algo que realmente não precisa ser discutido. Sabe, tanto faz se você chama de Partido Comunista Chinês ou da China, é o governo chinês. Eu acho que na maioria das vezes é só um ponto de discussão, porque se você está na China, as pessoas vão chamar de Partido Comunista da China. Então, basicamente, é um ponto em que algumas pessoas vão dizer, o Partido Comunista Chinês, e aí começa uma discussão. Bem, tecnicamente, o nome correto é Partido Comunista da China. Sabe, tanto faz como tanto fez. Acho que muita gente exagera nisso. Quer dizer, só como uma observação interessante sobre isso, quando o feriado do Ano Novo Chinês aconteceu, há cerca de 2 semanas, muita gente estava discutindo online se o nome é Ano Novo Lunar ou Ano Novo Chinês, pois vem da tradição chinesa, também chamado de Festival da Primavera. E então, sabe o que eu disse para ele? Eu só falei, olha, no fim das contas, vamos aproveitar o feriado. Se quiser chamar de Feliz Natal, Boas Festas, Ano Novo Chinês, Festival da Primavera ou Ano Novo Lunar, chame como preferir. Este é o ano do cavalo. Vamos aproveitar. Muito bem, do Rocket Billy, parabéns, Ciro. Finalmente, alguém que parece entender aumento percentual versus números base e explicou bem, então parabéns para você, Ciro. E mais uma última para Alex. Autoridades da indústria de petróleo e gás de Aberdeen se reuniram com Rachel Reeves em Londres na quarta-feira para discutir a redução do imposto de 7% que prejudica a produção no Mar do Norte. Se isso terá efeito positivo, quem sabe? Talvez algo aconteça nas próximas semanas sobre petróleo e gás no Mar do Norte. O que você acha? Depende dos custos de produção deles. Os Estados Unidos basicamente eliminaram o maior concorrente que possui gás muito barato do mercado. E eles não perceberam que isso vai afetar muito os mercados financeiros deles. E vai acontecer. Está acontecendo hoje. Vai acontecer amanhã. Vai acontecer na segunda-feira, até que isso acabe. Onde isso vai parar, ninguém sabe. Mas se eu fosse apostar, se isso continuar por meses, bem acima de $100 o barril. E nós temos uma crise energética de proporções bíblicas.